Sejam todos muito bem-vindos, meus aprovados, minhas aprovadas. Nós somos a Aprovei Banco Educação. Sou o professor Cleison, você já deve me conhecer. Se você não conhece, agora é a hora. Agora é a hora. E hoje nós temos uma convidada super especial abrindo a agenda de mulheres aqui na Aprovei, hein, Matheus? É isso mesmo. E nós temos aqui o Matheus, né? Nosso grande professor, Matheus. É isso aí. Fala, pessoal. Bom dia a todos vocês, saudações. Hoje, convidado especial aqui, um repertório especial, né? O repertório dela é incrível aqui. Em 5 minutos de bate-papo, ela já me encantou aqui. A gente podia estar gravando, viu? A gente podia estar gravando. Gente, hoje a gente vai estar recebendo aqui uma convidada que tem um repertório de carreira e como pessoa gigantesco. 1 hora é pouco tempo para poder contar toda essa trajetória, mas eu quero que você pegue cada minuto desse podcast que você vai estar ouvindo, seja no Spotify, né, seja no YouTube, onde você estiver ouvindo, você presta bastante atenção porque vai agregar demais. E a gente vai trazer a trajetória de vida, mas a gente vai trazer a parte técnica, porque hoje é dia de falar sobre proteção, sobre blindagem de patrimônio, tá? Então é gestão de patrimônio, hoje a gente tem a especialista. Nós estamos recebendo hoje, abrindo a agenda feminina do nosso podcast, da Aprovei Banco Educação, a Gisele. Gisele, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, meninos. Satisfação. Já convidamos a pessoa certa, tenho certeza disso, né? Eu vou passar a palavra para você, mas só apresentando um pouquinho você ao público. A Gisele, ela tem uma trajetória de muitos anos aí no mercado financeiro e protegendo muitas famílias. E hoje ela faz a gestão de uma carteira de alta renda do maior banco da América Latina, que é o Itaú, no segmento do Itaú Personalité. Então eu quero que você conte um pouquinho, Gisele, de quem é a Gisele, né? Pode ficar à vontade, se você é casada, se tem filhos. A gente já conhece, mas o público não. Então agora é a hora. Sua hora, Gi. Fica à vontade, Gi. Chegou minha hora. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma satisfação. Compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco do que eu conheço, né? Primeiro de tudo, que eu nunca imaginei que trabalharia um dia em banco, né? Um dos meus primeiros trabalhos, e diga-se de passagem, que me levou até aqui onde eu estou hoje, foi num call center. E eu trabalhava vendendo seguro de acidentes aéreos vinculado a um cartão de crédito. Foi o meu primeiro emprego. Era só débito no cartão. Só era no cartão. E era ativo. E eu tinha que ligar para o maior número de clientes, é claro, né? Para bater uma meta e poder tirar um pequeno valor de comissão. Então, o salário era bem pequeno, sei lá, em 1900 e alguma coisa, nem vou falar muito aqui. Não revela muita coisa, não, senão vai dar ruim. O salário que eu me lembro era R$300 na carteira naquela época. Mas eu guardo até hoje meus olerites, né? Que legal. Eu triplicava isso em comissão. Nossa, que legal. E aí a minha chefe chegava no final do horário, né? Que eram só 6 horas por dia. Então eu tinha 6 horas para fazer 6 vendas para poder a minha comissão dobrar. Então só a partir de 6 itens vendidos é que a comissão dobrava. Que destravava, que então. Destravava, né? exatamente. E aí eu falava, eu preciso vender 6 para não ter que dobrar, né? Para não ter que ficar além do período. E aí eu falava, poxa vida, vou tentar. Aí chegava no final do dia, eu fazia 4, 5, falei, poxa, eu vou ter que ficar, porque eu preciso dobrar, né? Para poder ganhar mais. Sim. E aí, foi aí que eu iniciei minha carreira em vendas. Né? Legal. E antes disso, você trabalhou em alguma outra área? Não, foi o meu primeiríssimo emprego, crua de nada, acho que eu tinha 18 anos, né? E comecei até tarde, né? Mas é porque a minha família tinha uma base muito de estude. Né? Enquanto você puder estudar, enquanto meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, viemos do Nordeste, pra você ter uma ideia. Meu pai foi transferido da empresa onde ele trabalhava, eu tinha 9 anos de idade. De qual estado vocês vieram? Recife, Pernambuco. Terra boa, né? Terra boa. E aí... Foi uma única vez, mas meu pai quis se aventurar aqui em São Paulo, né? A empresa transferiu ele, e aí com muito medo, ele, minha mãe e minha irmã, viemos, tem uma irmã mais nova também. E sempre foi um desafio. Eles sempre prezaram muito por educação. Minha mãe falava muito, sem educação, você não vai conseguir alcançar. Base, né? É, base, né? E na minha família, a gente tem um negócio muito claro de que a próxima geração, ela precisa ser melhor do que a anterior. Ela precisa subir, né? Se evoluir-se, né? É importante na minha família. Isso é importantíssimo. Que legal.
E trazendo essa premissa, foi onde minha família falou, olha, meu pai e minha mãe fizeram até o 2º grau, tiveram que parar, porque minha mãe ficou grávida de mim, depois da minha irmã. E eles não pararam. Depois que nós tivemos uma certa idade, eles fizeram a faculdade deles. Falaram, não, eu tenho que dar o exemplo. Então, minha mãe parou no 2º grau técnico de enfermagem, meu pai parou no 2º grau, meu pai fez depois faculdade de educação física, se formou professor de educação física. A minha mãe é assistente social, né? Se formou depois da faculdade, bem depois. Eu lembro que minha mãe ia para a faculdade à noite e eu ainda estava no 1º grau, na 8ª série. E eu falava, nossa, que mulher de fibra, né? Trabalhou muitos anos, se dedicou e agora é a vez dela, né? E ela falou, não, eu vou entregar isso que eu falei que vocês têm que fazer, eu também tenho que fazer. Ela se formou em serviço social, meu pai se formou em educação física. E minha irmã hoje é enfermeira, né? Enfermeira. E eu me formei em comunicação social, tenho pós-graduação de gestão estratégica de pessoas e negócios. Então, isso é muito importante para mim, né? Olha, assim, você falou sobre a educação. A educação, ela é a base mesmo, né? E quando a gente fala de educação, a gente não tá falando só de estudos, né, Gi? A gente fala da educação familiar. Um ponto que você falou é o seguinte, os meus pais sempre lideraram pelo exemplo, né? Então, assim, eles mostraram para você e para sua irmã que, olha, tem que fazer isso, mas eu vou fazer também. É óbvio, nem todas as pessoas têm essa condição, né? Tipo, poxa, eu vou fazer uma faculdade, né? Até porque a gente vive em um país que tem uma questão de desigualdade social muito grande. Mas a base familiar que você mostrou, ela traz o reflexo de quem você é hoje. Eu acho que você leva isso para sua filha, né? Hoje você tem uma filha. E, assim, a educação, quando a gente fala isso, ela começa na família, né? E ela se expande para a parte de estudos, né? Aí vai para a parte de educação nos estudos. E aí a gente forma uma sociedade, né, com um potencial muito maior. E não é só a base de estudo, né? É o conhecimento geral também, de um todo. Sim. De todo um conhecimento político, conhecimento religioso, tudo isso vai moldar o que nós somos, o que conhecemos e o nosso caráter. Correto. Isso é muito importante. Porque senão a gente fica preso na ignorância, né? Ignorância não é você ser aqui, porque as pessoas confundem. Ignorância é você ser ignorante com alguém, não. Ignorância é você não ter o conhecimento, né, de algo e você não tem como, né, utilizar daquele conhecimento que você não tem. Se você não tem, você é ignorante referente àquele assunto, entendeu? E as pessoas confundem muito ignorância de você ser uma pessoa bruta com ignorância de conhecimento, né? Então, assim, é essencial que a gente tenha discernimento, né? Dessas duas situações pra gente poder passar adiante, né? Até para quem a gente convive diariamente. E aí, minha amiga, vamos lá. Eu digo, sua família então tem enfermeiros? Tem. Né? A minha mãe, ela trabalhou 20 anos na costura e ela se formou em enfermagem também e eu gostei muito que é o exemplo que ela falou. Depois de trabalhar tanto tempo em uma área, ela fez uma migração de carreira, né? Ela migrou a carreira dela e isso é muito legal. E a gente sabe que é difícil você trabalhar tanto tempo em uma área. Imagina a gente agora trabalhando tanto tempo em banco, tendo que migrar, né? A gente sente demais. E aí, voltando para sua estrutura familiar, beleza, eles te deram a base, né? E aí você entrou, foi trabalhar no call center. E aí, conta um pouquinho mais, o que aconteceu depois? Depois do call center, é muito engraçado essa história. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo no call center, ela era muito próxima a mim, né? E ela foi trabalhar em banco. Ela conseguiu uma vaga em banco. E aí, depois de muito tempo, eu encontrei com ela no shopping, onde eu trabalhava, porque depois disso eu trabalhei numa loja de aparelhos celulares, né? E eu encontrei com ela... Comercial também? Comercial também. Gestão de linhas telefônicas, vendas também. E aí encontrei com ela do nada nesse shopping. Ela falou, nossa, eu tô trabalhando no banco e super sua cara. Trabalhei muitos anos com ela nesse call center. Me dá seu currículo que eu vou levar lá. Falei, tá bom, né? Nem imaginava que poderia dar certo, mas tudo é um salto de fé, né? Tudo na vida é um salto de fé. E aí, depois de umas semanas, me ligaram, e foi engraçada essa história, me ligaram e falaram assim, olha, tem processo seletivo, indicação, tal, para ser supervisora de Auto RE, que era um nicho, né, de seguros de Auto RE. Eu vi que você teve uma experiência em call center com venda de seguros e tal, gostaria de participar. Eu falei assim, participar, né? Só que para isso tinha que ter, olha que engraçado, o nome limpo, né? Não poderia ter restrição. E eu cheia de restrição na época. Falei, gente... Aí eu falei para minha mãe, vou pedir as contas porque eu vou entrar no banco. A minha mãe olhou e falou assim, você tá trabalhando há 2 anos,
tá? Não, eu vou pedir as contas, vou pegar o dinheiro que eu pedi as contas, vou limpar meu nome e vou entrar no banco. Eu simplesmente botei na minha cabeça que eu ia entrar no banco de qualquer jeito. Não tinha passado ainda por entrevista. Não tinha acontecido nada e eu resolvi isso. Pois bem, pedi as contas, era julho. Eu lembro como se fosse hoje. Pedi as contas, limpei meu nome. Passei no processo seletivo lá, primeira etapa, 4 etapas, gente. Sim. Passei na primeira etapa e eu resiliente. Ela falou, não, eu vou passar, eu vou conseguir, é o que eu quero. Desempregada já. Desempregada. Tinha que passar. Mas com o nome limpo. Que é o que importa. Pronto, já ajudou. E aí eu coloquei toda a minha força e meu direcionamento naquilo. Comecei a estudar sobre a instituição. Comecei a entender o que era mais de seguros, porque o que eu tinha de referência era aquilo que eu tinha do call center, aquele treinamento, aquele produto específico. Na verdade, eu estava indo para um novo desafio, sim, onde eu não tinha conhecimento algum, diga-se de passagem. Mas eu comecei a interagir, entender. E aí exigia carta de habilitação, eu também não tinha. Eu comecei a tirar. Então, assim, foi tudo muito assim, sabe? Mas isso só prova que quando a gente quer alguma coisa e a gente coloca como objetivo, se você se movimentar para que aquilo funcione, vai acontecer. Pode ter certeza. Então, eu passei nos 4 processos seletivos e essa instituição mandava a gente 30 dias fazer um treinamento no Rio de Janeiro. E aí foi onde eu me conectei com a parte de seguros. Me apaixonei por essa área. Não tinha conhecimento nenhum e a partir daquele momento comecei a entender a importância do trabalho social que é proteger famílias. Porque no Brasil a gente não tem essa cultura de pensar no depois. É sempre o presente, sim, o hoje. Ai, tá tudo bem comigo. Mas e se? Né? E aí essa é a interrogação que eu sempre trago comigo. E se acontecer alguma coisa? Boa. Gi, antes da gente continuar esse assunto, você trouxe um ponto muito importante que principalmente para quem está começando hoje no mercado, as pessoas, eu e o Cleison, numa instituição que nós trabalhamos, nós fazemos processo de seleção. Então nós contratávamos pessoas. E é incrível quantas pessoas não se preparam para o processo. É incrível, né? Você disse que saiu do trabalho sem ter a certeza, sem ter uma entrevista, começou a tirar sua habilitação, se preparando para a vaga, estudou sobre a empresa, estudou sobre o seguro. Eu quero trazer o seguinte, o que te motivou a isso? Porque assim, hoje a gente vive num mundo totalmente diferente que eu imagino que era no momento que você vivia. Hoje as informações elas são mais fáceis e as pessoas não buscam as informações mesmo sendo mais fáceis. O que te motivou nesse momento a preciso estudar? Assim, puxa, eu saí, tomei a decisão de sair, mas o que eu preciso estudar? Por onde você foi, sabe? Eu quero entender, assim, o que mexeu em você para preciso estudar, preciso me atualizar. Primeiro que eu sempre tive uma ativação muito forte por conhecimento, dito por conta do quê? Da base, legal, da família, né? Que me trouxe, olha, você precisa estudar. Sem estudo, você não conseguirá atingir patamares que você deseja. E todo mundo anseia, né? Um patamar melhor, uma qualidade de vida. Mas só que para isso eu preciso fazer a minha parte. Total. Né? E para fazer a minha parte, o conhecimento é primordial. Onde eu fui buscar? Que naquela época não era como hoje, né? Naquela época, ter faculdade é como ter um PhD hoje, né? Pouquíssimas pessoas tinham o superior completo. E isso era um diferencial extraordinário, né? E eu sempre quis ser diferente, estar um passo à frente. E estar um passo à frente é preparar-se, né? Então, eu fui buscar em biblioteca, não entrego minha idade, bibliotecas, né? Já existia internet, tá, gente? Então, eu busquei em internet. A gente tinha aqueles locais de... Lan House. Isso, Lan House. Então eu ia, sentava em Lan House. Eu trabalhei em Lan House, tá? Né? Eu trabalhei em Lan House. Então, tamo junto aí, mais ou menos. Exatamente. Ia em Lan House, pesquisava sobre seguros. Então, já existiam alguns pontos, alguns locais específicos que você poderia encontrar informações de seguros, mas não tanto quanto hoje, né? Mas eu me inteirei, me aprofundei nisto, porque eu já imaginava que iriam me fazer perguntas não tão técnicas, mas também direcionadas a seguros. Então, eu precisaria ter um mínimo de conhecimento. E conhecimentos básicos, tipo, o que é prêmio? Eu não sabia o que era prêmio, né? Porque há 30 anos atrás, não sabia o que era prêmio, né? Tipos de seguros diferentes que existem, né? Eu só conhecia aquele seguro de acidentes aéreos lá, que eu trabalhava lá atrás. Então, eu comecei a me aperfeiçoar nisso. E trazer um pouco também do que era ser gerente, o que era ter liderança, que até então nunca fui líder, né? Então, a vaga era de supervisora / gerente, né? Hoje. Certo.
supervisora de Alta RE, então me aprofundei muito nisso. O que é ser supervisor de... Aí eu jogava. O que é ser supervisor de Alta RE? Né? O que é o seguro alto? O que é o seguro de residência? Por que contratar? Então, pegaram algumas nuances para quando o entrevistador me perguntasse, eu tivesse ali alguma... Tinha que ter insumo, tinha que ter informação. Exatamente, alguma informação sobre aquilo, porque eu sabia que o banco ia dar o treinamento específico para aquilo e eu depois ia me desenvolver. Né? Mas é aquilo, isso que você fala parece óbvio, mas como o Matheus falou, muitas pessoas não fazem isso, não fazem. É por isso que eu quis trazer esse ponto, porque nós passamos por um processo, acho que nós fizemos uma única vez um processo, uma ou duas vezes juntos, e assim, eu acho que sem exagero, de uns 10 candidatos que fizemos o processo, uma ou duas pessoas estudaram sobre a instituição. E estudar sobre a instituição as pessoas não estudam, assim, e parece lógico, né? Eu também tive esse ponto, quando eu fiz a minha movimentação de carreira também, que saí da indústria para ir para o banco, eu comecei a estudar, queria entender sobre a operação, enfim. Mas parece óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito algumas vezes, né? E é importante saber de um pouco da sua história, olha... Biblioteca, lan house, é um trabalho totalmente... Hoje é só acessar o celular e dar um Google, né? E até porque as pessoas olham assim, você vai falar um pouquinho já, que você chegou a um cargo de alto escalão, né? Foi superintendente, né? Do banco, né? Nessa área de proteção. Você não chega a um cargo assim se você não tiver um insumo para isso. Sim. Né? Então, assim, poxa, foi o que o Matheus falou. Se você não se prepara no início... Cara, você já sai atrasado, porque quando você entrar lá, você tem milhares de pessoas que estão trabalhando ali, que estão na sua frente, entendeu? Então, vamos voltar, né, para a linha de raciocínio que você estava, mas show de bola, estudou, conseguiu a vaga, e como foi esse desenvolvimento para você chegar até onde você chegou? Esse desenvolvimento foi, eu digo que essa instituição financeira ela foi primordial no meu desenvolvimento profissional e no meu amadurecimento também, né? Eu pude trabalhar ali num ramo que eu não era totalmente desconhecido para mim, me apaixonei, me envolvi, tive uma imersão profunda disso, aí fiquei 30 dias lá no Rio de Janeiro, nesse treinamento super imersa em seguros e especificamente nas duas linhas de atuação, que era automóvel e residencial. Foi brilhante, a gente recebia um certificado no final, voltava para São Paulo para atuar. E aí, a gente fazia um trabalho de visitação em agências para conduzir dentro das agências bancárias este item. Então, era muito importante, né? E aí, teve uma época de unificação da seguradora. Aí, foi quando eu virei gerente de seguros. E aí, entraram outros tipos. E não era só o Alta RE. Eu não era mais uma supervisora. Eu era uma gerente que cuidava de toda a área de seguros interligada ao banco. Então, entrou vida... previdência, né, que eram... Aí foi um novo desafio, né, porque aí também eu não sabia. E aí eu tive que fazer uma nova imersão, ter mais conhecimento, me aprofundar mais nesses produtos, né. E tinham ações específicas desses produtos. E a representatividade, quem representava esses produtos dentro da agência era o gerente de vida e previdência, o gerente de seguro, o gerente de Alta RE, que virou um só nessa época, né? Então, foi um novo desafio. Então, vem de novo a pauta conhecimento, que eu tenho que me preparar para poder ser uma referência naquilo e trazer confiança para as pessoas que estão ali, meus pares, né? Eles confiavam que eu tinha esse conhecimento, que eu podia trazer solução, atendimento ao cliente com conhecimento. Com conhecimento mesmo, né? Exatamente. Propriedade para falar. Propriedade. E aí, nesse meio tempo, aí já tinham se passado aí mais ou menos uns 7 anos dessa minha carreira, o meu chefe, ele se desligou da empresa, né? E aí tinham que escolher uma pessoa para tomar esse cargo por um determinado momento, chama interino, né? E aí foi quando eu fui escolhida a ser superintendente interina da região. Nossa, que legal. E aí eu cuidei ali por um tempo bem importante, e aí foi quando eu percebi como o cargo de liderança exige resiliência, um conhecimento sênior para que você possa resolver problemas, questões, direcionamento de equipe grande. Nós estamos falando ali de 3 regionais do banco, mais de 200 agências. Quantos gerentes gerais ali estão alocados nessa agência? 200? Para fazer toda essa engrenagem girar, é necessário uma resiliência,
um equilíbrio emocional muito grande e uma determinação, né, em fazer acontecer. E aí eu fiquei muito feliz. Eu acho, assim, acho que, se eu não me engano, uns 8 meses, mais ou menos. E aí, nesse ano, tinha um grande prêmio. Todo ano tinha um prêmio muito grande na instituição. E aí, nesse ano que eu assumi esse tempo, a regional ficou em 2º lugar Brasil. Eu fiquei muito feliz. Né? E perdeu por uma questão de 0,5%. Meio. Fiquei, né? Mas foi um aprendizado muito importante. Que experiência legal. Uma experiência que me capacitou a ter uma ótica diferente de liderança. Né? Que a liderança, ela precisa ser leve, mas ao mesmo tempo firme. Né? Foi muito bom. E aí eu tirei um ano sabático, tive minha filha, né? Hoje ela tem 5 anos, 2 anos sabáticos, na verdade. Trabalhei por conta, até porque eu tenho SUSEP. Então, eu acabei ficando em casa, vendendo seguros, todos os tipos de seguros, seguro-saúde, seguro de vida, automóvel. E aí, esses 2 anos foram um aprendizado muito maior, que eu pude me aprofundar e fazer a minha própria gestão da minha própria empresa, digamos assim, né? Trabalhei por conta. Legal. Porque a SUSEP te permite, né? Que você venda seguros, você estando habilitado, você pode vender todos os tipos de seguros. SUSEPão, que o pessoal fala no mercado, né? Boa, é um bom ponto. O que é essa certificação da SUSEP, para quem não conhece ela? A SUSEP é uma certificação que você tira pela Funiseg, né? Que te habilita a ser corretor de seguros. Então, com essa habilitação, você consegue vender... você tem a liberação, né, de todos os tipos de seguro. Desde automóvel, patrimonial, de vida, planos de saúde. Você está apto, né, a comercializar esses tipos de seguro. Muito parecido com as certificações do banco, né? Que certificam você a ser especialista de investimento, a ser gerente de alta renda. É uma certificação, inclusive, ela demora aí uma média de 9 meses para tirar. Nossa, extensa. Quase 1 ano, né? Tem vários módulos e aí você faz uma prova no final muito, muito parecida, gente, com CEA, CPA 20. Só que ela já te traz uma carreira no momento que você se certifica, né? Sim. Porque aí você está apto a abrir uma corretora de seguros, seja ela pessoa física ou jurídica, e trabalhar com os produtos de seguros. É bem interessante também. Muito bom. E a bagagem que deve trazer, que você vai falar agora sobre produtos pra gente, né? Já vai encerrar e começar sobre produtos. Deve ser enorme. 9 meses de estudo é muito tempo. Entendeu? Então, CFP, hoje você estuda o CFP. A galera vende curso CFP pra 3 meses aí, mas é loucura você tirar CFP em 3 meses, entendeu? Mas tira. Conheço gente que tirou. Só que, 9 meses você tem realmente ali um conteúdo gigantesco pra você estudar, né? E aí, beleza. Aí você fez uma transição, entrou no Itaú após isso? Entrei no Itaú pela porta de consultor de seguros. Tá vendo? Então, tudo, tá vendo? Lá, há 7 anos ela trabalhou dentro da instituição, mais 2 anos fora. Aí veio com a bagagem que ela adquiriu. Gente, é bagagem. Tudo que a gente faz na vida vai ajudar a gente em algum momento, Exatamente. né? E como é que foi essa transição? Eu falei, eu vou voltar para o banco. Por quê? Quando a gente tem filho, a cabeça da gente muda, né? Então, a gente não quer se arriscar. A gente quer ter uma estabilidade, né? E que melhor instituição para trazer estabilidade do que banco, né? Onde você pode traçar uma carreira, aposentar-se com uma renda relativamente ok, né? Excelente, inclusive, e ter uma carreira de sucesso, né? Onde você pode se alavancar, você pode mudar de nível, né? Então, eu falei, vou voltar para o banco. Decidi. E aí, começando a procurar vagas, eu vi uma vaga, eu não estava conseguindo vaga no mesmo patamar, que a gente sabe, quando a gente sai e volta, a gente tem que começar do zero. Às vezes tem que dar 2 passos para trás. E eu estava ciente disso. Não, isso é muito bom que você tenha consciência, porque muitas pessoas não voltam porque não querem, né? Dar um passo atrás para poder dar 2 lá na frente. Né? Mas isso é muito de confiar em si mesmo. Concordo e nas contigo. habilidades que você tem. Sim, né? Concordo. E eu sempre confiei muito nas habilidades que eu tinha, né? Tanto de comunicação como do trabalho que eu fiz, né? Muito consolidado. Sim. E aí eu entrei pela porta de consultora de seguros no Itaú, lá direto no Personalité, pela bagagem que eu tinha, né? E comecei a trabalhar ali numa agência, P5, beijo. O pessoal muito, muito, muito próximo, né? Tive que fazer. E aí tudo, gente, também é relacionamento, né? O relacionamento, ele traz um network muito importante, né? Ou até hoje eu tenho network da outra empresa que eu trabalhei, e é importante manter essa rede de relacionamentos, né?
Isso gera negócios, isso gera proximidade, isso gera indicações, né? Tudo hoje mais fácil com indicação, concordam comigo? É o famoso QI. Isso né? é o Quem QI. indica. E é verdade. É verdade. Porque sempre se a gente pedir uma indicação agora pra você, você fala, olha, eu lembro de fulano que trabalhou comigo há 10 anos atrás. Sim. Entendeu? E se aquela pessoa também não teve uma boa experiência com você não teve uma boa experiência com ela, você fala, olha, fulano eu lembro, mas eu não indico nem de brincadeira. é assim, então tem que ter, né? Essa questão do relacionamento bem alinhado, senão dá ruim. Verdade. E aí, quando eu entrei como consultora de seguros, né, fiquei aí um tempo, e aí eu falei, não, agora, porque tudo na vida é objetivo, né? Então, eu falei assim, agora o meu objetivo é mudar. Eu quero ir para o banco, porque a corretora, né, do Itaú, ela é uma corretora de seguros, apartada, e aí você migra para o banco quando você vira gerente, né? Eu falei, não, vou tirar a CPA 20. Eu tirei a CPA 20 no ano passado, né? E fiquei esperando, né, ali. E aí eu fui promovida, graças a Deus, a gerente, personalité, alta renda, pela toda a bagagem que eu trouxe. Parabéns. De seguros. Não, e tirei agora recente o CEA, mês passado. Isso que eu ia falar. Parabéns, viu? Parabéns. E aí eu vou parabenizar 2 vezes aí, tá? CEA, parabéns, porque só você sabe o grau de dificuldade que é a prova, né? É uma prova muito difícil. E a gente brinca, né? A gente foi dar uma olhada nas renovações de CPA 10. CPA 10 é a renovação do CPA 10 é quase uma prova CEA hoje que a gente fala. Então é melhor você... É incrível. É melhor você ter a CPA 10 e ir pra CPA 20 e não renovar a CPA 10, que automaticamente, né? Sai um. E quando você tiver no CPA 20, não renova 20, vai pra CEA. Porque é isso que eu ia falar. Quase eu tirei a 20 dificuldade. e a CEA muito próximas, né? E se eu soubesse que a CEA tinha pouquíssima diferença, porque o que tem de diferente? É só ali a matemática financeira, as contas, que você precisa dar uma treinada ali com HP. E aí, se eu soubesse que era tão pouca a diferença, eu não teria tirado a 20, teria pulado direto para a CEA. Porque eu fiquei pensando depois, falei, nossa, que besteira que eu fiz. Mas aí tem um ponto, se você talvez tivesse ido direto para o CEA, talvez teria demorado um pouco mais para você receber a promoção de gerente, né? Sim, porque aí, exato. Sim, também tem esse ponto. Porque aí o conhecimento que eu já tive da CEA, da CPA 20, agregou para que eu tivesse uma facilidade maior em entender o conteúdo do CEA, né? Isso. Total. Então, acabou sendo mais rápido essa tirada aí da certificação. Boa. Acho que demorou o quê? Uns 4 meses, 6 meses. Eu acredito, 6 meses de diferença de uma para outra. E agora vamos pro CFP, né? É isso aí. É isso. E aí eu vou deixar um recado aproveitando, para quem vai tirar a certificação, se você está fora do mercado financeiro, tente a CPA 10 para você entrar no banco. Entrou no banco, aí se você, já vou tirar em seguida a CPA 20, porque o conteúdo CPA 10 e CPA 20 é muito próximo, você tira a CPA 20, ou se você quiser pular direto pro CEA, pula, só que já estando dentro do banco, né? Porque beleza, Cleison, fiz direto a prova de CPA 20, tranquilo, perfeito, sensacional. Agora, se você quiser dar esse salto de CPA 10 para CEA, pelo menos já esteja dentro da instituição financeira, porque você já vai trabalhando, já vai adquirindo experiência, entendeu? E aí você não tem aquele problema de ficar reprovando e frustrando, porque reprovação frustra, é uma realidade, entendeu? Então, vai pelo caminho mais fácil. Exato. Faz a escadinha, né? A escadinha, entendeu? Quando mudar as certificações, vão mudar as certificações, aí a gente vai tratar de uma outra maneira. Mas até 2026, é isso. Faça CPA 10. Se você quiser começar com CPA 20, tranquilo. Depende do seu ânimo para entrar Depende no banco, do seu grau de confiança, igual agir, né? Exato, exato. Mas dá, viu? Dá. Não, claro que dá. É uma questão de dedicação, sabe? E coloca mesmo, assim, quando você tiver um propósito. Qual é o seu propósito? O meu propósito, a partir do momento que minha filha nasceu, era dar estabilidade financeira, emocional, para que ela construa algo melhor do que eu pude construir, do que o meu pai e minha mãe lá atrás construiu. Evolução. Correto. Evolução. E aí, Gi, agora a gente vai... eu vou te parabenizar porque você conseguiu sentar numa cadeira de gerente personalité, que é muito difícil. Essa bagagem que você teve de toda a sua carreira te levou até o personalité.
Porque para você chegar nesse segmento, não é qualquer pessoa que senta nessa cadeira. Não é qualquer pessoa. E, poxa, você teve uma série de reconhecimentos como consultora, como especialista em seguros. E hoje você leva isso para dentro da sua agência. Né? Isso é um fato, é perceptível que você leva isso no dia a dia, que você conduz o time. Porque uma vez especialista, sempre especialista. Você nunca vai deixar de ser. Então você vai estar em uma outra cadeira, mas o que dá para perceber? Além de você fazer o seu trabalho, entregar o seu resultado, você mobiliza o time para entregarem a linha de proteção, de seguros. Então, parabenizar primeiro por essa sua atitude, porque não são todos os profissionais que têm essa visão. Às vezes a pessoa senta e fala, vou fazer o meu e já era. Exato. Como você já teve uma visão de gestão, já trabalhou com gestão, você faz isso muito bem. Se você quiser falar alguma coisa sobre esse trabalho show de bola que você está fazendo agora, achei super importante. É muito legal a gente... apesar de eu estar hoje numa cadeira que não é de liderança, eu trago a liderança comigo, é minha, né? Eu sou nata nessa questão de liderança. E ajudar ao próximo, auxiliar o próximo, é meu também, é de mim, né? Eu gosto de ajudar os próximos. Eu lembro de quando eu estava procurando emprego, aquele meu primeiro emprego lá no call center. Eu tinha conseguido, né, entrar na empresa e aí eu ficava no ônibus, no metrô, falando assim, olha, manda um currículo numa empresa assim, assado lá no Anhangabaú que tá pegando. E eu pegava o currículo das pessoas e entregava de gosto, de bom grado. Legal. Porque eu queria ver todo mundo bem, eu queria transbordar a alegria que eu estava naquele momento de alguma forma. E aí, isso é meu, né? Não sei se é porque eu sou ariana, o pessoal brinca que você é ariana. Mas ajudar o outro, apoiar, se tiver uma dificuldade, olha, me chama, eu te ajudo. Às vezes ajudar, a pessoa nem me chamou, eu tô ali ajudando. Então, é meu. É da minha pessoa, é da minha personalidade. Parabéns por isso. E aí, quando eu vejo ali a agência passando um sufoco, eu boto a mão e falo, gente, tá precisando de ajuda? Quer que eu entre aí para mostrar, assim, de repente, como eu faço? Aí você pega e faz do seu jeitinho, dá uma pincelada, né? Aí lembra da liderança do pai em casa, né? É isso, liderar pelo exemplo. Deixa eu te mostrar como é que faz, aí você... É isso mesmo. Legal. Né? E aí eu dou algumas ideias. Olha, eu tô fazendo assim, se você achar legal, tenta aí para ver se dá certo para você, né? Então, eu acho que dividir a comunicação, né? Dividir como que tá fazendo. E eu gosto muito de ouvir. Eu tenho uns amigos que eu chamo. Eu estou recente, né, gerente? Estou gerente recente. E aí eu chamo meus colegas e falo assim, olha, como que você tá fazendo? Me fala aí uma forma diferente de fazer para que eu possa adequar ao meu jeito, né? Nunca querendo mudar o outro, mas trazendo a mais para que ele possa moldar do jeito dele. Acho que isso é principal, é importante. Sensacional, né? Gi. E aí, quando a gente fala de seguros, é muito de quantidade, falar muito do tema para que eu possa o quê? Trazer para o cliente ativamente uma preocupação. Porque cada um vai ter uma preocupação diferente. Correto. E não é todo cliente que vai se preocupar com a morte. Sim. Vai ter cliente que vai se preocupar em ficar doente. Vai ter cliente que vai se preocupar em ficar sem a renda. Vai ter cliente que vai se preocupar... Não vai se preocupar com nada, porque ele é egoísta. Tem sim, tem todo tipo. É o perfil, tipo, né? O perfil da pessoa. E aí é a escuta ativa que vai te trazer a solução para esse cliente. E Gi, eu observo muito o seguinte, tem clientes que a gente participa de assessorias e o cliente fala assim, olha, eu não gosto de seguro. É um tema que eu não gosto, eu não me importo. Para mim, morri, acabou. Porque a galera é muito enviesada em morte, né? Enviesada em morte. Você tocou em diversos produtos. Detalhe um pouquinho, por favor, que não existe só o seguro de vida para a morte, né? Se você puder falar... A gente está falando aqui, a gente vai falar até para regionais aqui, né? As regionais vão ver esse conteúdo e dentro do banco existem produtos que vão estar protegendo renda, né? Vai estar te trazendo resgate, vai estar trazendo diversos tipos de benefícios. Se você puder pincelar o que cada produto traz para cada perfil de cliente, de uma forma, né, sucinta, mas do seu jeito, seria importante. Na verdade, eu costumo falar para o cliente assim, olha, já se foi o tempo de que o seguro era enviesado só para morte e aí morreu, o beneficiário recebe. Existem várias formas da gente proteger o cliente, inclusive de perda financeira. Por exemplo, se o cliente ele é CLT e ele fica afastado por acidente ou por doença, o que vai acontecer? Depois de 15 dias ele automaticamente faz o quê? Entra na caixa. É isso mesmo. E aí o salário dele diminui ali o recebimento, Exato. ele não vai ganhar bônus, ele não está trabalhando para ganhar o bônus dele. Nós
bancários mesmo, vamos dizer assim, né? Sim. A gente não vai ganhar. O que acontece? Tem um tipo de seguro que vai garantir uma diária por este afastamento que eu vou receber mensalmente. Então, o cliente ganha R$1.000, 30 mil reais por mês. Eu divido esses 30 mil reais por dia de afastamento. Até 360 dias, um ano. Aham. Eu consigo pagar essa indenização direto para o cliente. Então, veja, quando eu falo seguro de vida, eu tenho que abrir um leque e falar, olha, seguro de vida. Mas o que se enquadra no meu cliente? Ele é CLT? Ele é um cliente empresário? O empresário já não vai se preocupar com a renda. Porque ele estando ou não, ele continua recebendo o rendimento dele. Então, de repente, esse empresário ele pode se preocupar com uma sucessão, porque ele tem um patrimônio muito alto. E aí, como eu faço para transmitir esse patrimônio para os meus beneficiários? Aí ele é egoísta. Ele disse assim, se eu morrer, eles se viram. Tá bom, então vamos cuidar de você? Se você tiver uma doença, se for acometido, Deus me livre e guarde, por um câncer, um infarto. Vamos cuidar então de você, já que você não quer cuidar de ninguém, vamos cuidar só de você. Então, eu tenho aqui uma cobertura que vai te indenizar no caso de um diagnóstico de uma doença grave. Então, eu tenho plano de saúde, ok, mas você sabe que hoje em dia os planos de saúde eles estão bem restritos, tá, gente? Eu tenho inúmeros casos para contar nesses anos todos, de clientes que têm planos de saúde maravilhosos, que atendem nos melhores hospitais, e num momento de uma adversidade, de um diagnóstico de uma doença, o plano foi lá e falou, olha, eu não vou cobrir tal tratamento, eu não vou poder te dar suporte neste tratamento, você vai ter que... E vai parar até na justiça, inúmeros casos indo parar na justiça, só que tem um problema, né? A gente estava até conversando. Quando você vai acionar a justiça, a gente falou, poxa, o cliente fala, eu tenho meus advogados para cuidar disso. Dependendo da doença que você é acometido, você não tem tempo para poder ter uma decisão judicial. Exato. Você não pode deixar a sua vida nas mãos de uma decisão do juiz, até porque demora. A tramitação em juízo, eu já vi casos do paciente, cliente falecer, aguardando uma liberação de uma químio. Né? Então, são variáveis, eu falo muito essas palavras, são variáveis fora do meu controle e do seu controle. E como podemos mitigar essas variáveis? Através de uma pólice de seguro, seja ela para vida, seja ela para sucessão, seja ela para morte, seja ela para renda, uma internação hospitalar. Então, tudo é uma reposição, não é para você enriquecer, é uma reposição de uma variável que pode acontecer comigo ou com você. E isso é uma manutenção do seu padrão de vida. E aí, quando a gente fala o perfil egoísta que você menciona, não é porque o cliente é egoísta por si só, é porque é um perfil dele, né? É o perfil dele. E já tem aquele cliente que é super preocupado com a família, né? Que é aquele cara que chega assim e fala, tá... Esse é o perfil ideal, né? É isso. Porque ele já tem essa preocupação, e aí entra muito... Eu gosto muito de falar de ativação. A gente ativa o cliente por preocupação, a gente ativa o cliente por medo, né? E é muito da PNL, né? Do comportamento humano, né? Então, a gente ativa por N motivos. E a gente utiliza algumas ferramentas também de PNL para ativação, né? O rapport mesmo, né? O espelhamento. A gente também tem aí a ferramenta do que os outros estão fazendo, né? Olha, muitos clientes têm contratado com a preocupação de sucessão. Pertencimento, né? Pertencimento, exatamente. Então, tem várias ferramentas que a gente pode ativar e eu venho estudando isso há um tempo e eu compartilho isso a gente tem um momento de descompressão lá na minha agência, né? Legal. E aí eu trago todo momento de descompressão uma ferramenta de PNL que a gente pode ativar no cliente, que a gente pode persuadir, né? Porque o nosso papel é um papel social, né? Quantas vezes... eu tenho vários exemplos para dar de clientes que precisaram. Agora, recentemente, semana passada, uma cliente minha faleceu, a filha entrou em contato para poder, né, fazer todo o trâmite de inventário. E aí, toda vez que um cliente ou filho, o beneficiário liga na agência e fala assim, olha, faleceu. A primeira coisa que eu vou olhar, deixa eu ver se tem a pólice. Automático, né? É automático na minha cabeça. Deixa eu ver se tem a pólice. Já viu se tem a pólice em outra instituição?
Eu dei uma pesquisada, Sim. porque o cliente tem várias instituições. E a família às vezes não sabe. Não, né? às vezes não sabe. E foi o caso dessa cliente. Uhum. Tinha uma policy lá da Prudential, inclusive, né? Que era um produto... É um desses produtos, né? Que a gente tem o perfil de resgate e pagamento no prazo certo. E aí ela chorou na linha. Eu não acredito, eu tô aqui caçando dinheiro para pagar inventário. Poxa vida. E você me vem com uma... Devia ter gravado. Você vem com uma notícia maravilhosa dessa. E aí é que eu paro. Nessas horas, eu paguei muitas indenizações na minha vida. Nessas horas que eu paro e falo, meu trabalho é importante. É importante. Pode não ser importante agora para aquele cliente que não vê sentido algum. Mas na hora que acontece uma eventualidade dessa... a família volta e pergunta, fulano fez uma pólice seguro, ele tem aí? E aí você vê o alívio da esposa, do filho. É aí que eu falo, poxa, meu papel está sendo bem executado. E é importante você falar isso, Gisele, pelo seguinte, muitas vezes quem está comercializando o seguro hoje não tem essa visão, porque quem vai atender a família dessa pessoa que faleceu ou que vai ser indenizada por algum motivo, não vai ser ela mesma que vendeu, vai ser uma outra pessoa lá na frente. Sim. Só que se você comercializar de agora, em algum momento você vai atender alguém que contratou uma proteção lá, e aí você vai sentir esse peso. Porque é uma realidade, muitos bancários vendem a proteção, fazem ali realmente a consultoria, protege o cliente, mas nunca caiu uma ligação dessa para eles. Então a pessoa, ela não sabe o peso de você tirar o peso das costas de outra pessoa. Então, você falando isso é super importante, para as pessoas terem uma noção da importância realmente que a função do profissional tem na vida de alguém, sabe? E começa com a gente mesmo, né? Quantas vezes nós mesmos, bancários, a gente sabe que quem é CLT tem o seguro da empresa, né? E aí, essa é até uma das questões, as objeções, né? Dos clientes, demais, né? Essa é demais. Eu tenho a pólice da empresa. Excelente. Mas você sabia que a apólice da empresa, ela geralmente só vai cobrir um percentual, porque geralmente são múltiplos salariais, né, gente? Então, nem sempre os múltiplos salariais que essa apólice traz vão trazer a proteção real que um cliente precisa. Às vezes é pouco, mediante o patrimônio que o cliente tem, mediante uma reserva emergencial que ele necessite. Porque seguro não é só a morte, existe a questão de reserva emergencial. De reserva emergencial esse cliente tem? Não tem? A pólice seguro traz isso. Né? Quanto de sucessão patrimonial ele precisa ter? Hoje no Brasil é uma média de 15%, né? Um inventário para que eu possa... Eu tenho que pagar 15% em cima do patrimônio do que eu tenho. E muitos clientes, principalmente de alta renda, é tudo travado em imóvel. O que eu vou fazer? Eu como beneficiário, vou pegar um imóvel, vou queimar porque eu preciso de dinheiro para liberar o restante? E quando você diz queimar, consegue, né? queimar de fato. Queimar de fato. Queimar de fato. Porque eu preciso de agilidade, eu preciso de liquidez. E a gente sabe muito bem que imóvel, ele não é uma liquidez não imediata. É isso mesmo. Né? O que é imediato? Aí você pensa, eu ter vários imóveis, pegar queimar. Tá bom, eu tenho 30 milhões. Tá, mas foi suado. Exato. Por que eu vou fazer isso? Sendo que eu tenho uma estratégia muito mais simples aqui, ó, que é a apólice de seguro. E muitas vezes é porque essa pessoa ela não recebeu a informação do seguro, a pólice de seguro, da forma correta. Sim. Né? Então, essa pessoa não recebeu da forma correta. Não recebeu, de repente, com essa informação que você passa. E você lida hoje com alta renda, você lida com diversos tipos de perfis de clientes, e os clientes costumam muito falar de holding para sucessão patrimonial, né? E como é que funciona e como é que você quebra essa objeção da holding? Porque eu vejo muito cliente com CNPJ guardando tudo que ele tem de reserva para o CNPJ. E ele esquece da pessoa física. Na verdade, a holding ela é também uma ferramenta muito importante para a sucessão. Mas a holding, ela tem a questão de... Ela divide, né? Então, você divide em cotas lá. É uma forma inteligente de fazer a gestão. Só que isso tudo tem um custo. E, às vezes, o custo, ele é elevado. Enquanto também essa holding não se integraliza, né? Não finaliza, que às vezes demanda... Eu tenho vários clientes que estão em processo de holding e fizeram a pólice de seguro. Por quê? No meio deste tempo que eu estou construindo a holding, eu ainda tenho risco. Sim. Eu não integralizei, eu não finalizei. E aí o cliente fez o quê? Eu vou fazer uma pólice
E aí entra muito a questão da apólice resgatável, porque enquanto ele está montando a hold, legal, depois que ele montou a hold, ele faz uma escolha. Eu permaneço com essa apólice ou eu posso, de repente, resgatá-la com a correção? Então, veja, vai servir para todo tipo de cliente, até mesmo que tenha hold. Sim. Você entendeu? E o ponto da holding, eu costumo no meu dia a dia, quando o cliente traz isso de holding para complementar, você tem uma holding, que é um plano é uma ferramenta de sucessão patrimonial, mas ela também tem TCMD. Tem. Então, Exatamente. a depender do patrimônio do cliente, o cliente que faz uma holding, ele possivelmente ele tem um patrimônio de múltiplos 2 dígitos. Sim. Possivelmente. E num patrimônio desse, a gente sabe que o ITCMD é de 10, 15%, vai para casa de milhão tranquilamente. É muita coisa. O que a gente tem que ter em mente é que, quando a gente trata desse assunto de sucessão patrimonial, não tem como fugir da tributação. Exato. A tributação ela vai existir, seja na doação, seja na transmissão, na sucessão, ela vai existir. O ITCMD está lá. Inclusive, teve agora recentemente a reforma tributária, né? Que trouxe a previdência também como mais um elemento de ITCMD, né? Então, cada vez mais fica claro que a apólice de seguro é uma estratégia ativa e válida para a sucessão patrimonial, porque é um instrumento que não entra em inventário. É um instrumento de fácil contratação, desde que o cliente não tenha nenhuma pré-existência, o que é muito importante relatar. Exato. Olha, nesses últimos anos aí de Itaú, eu nunca tive um problema de um cliente de dizer assim, não tive clareza, ou de não questionar se ele tinha algo pré-existente. Isso é muito importante, porque isso traz tranquilidade lá na frente. Um cliente bem estruturado aqui, uma apólice bem contratada, colocando todas as pré-existentes. Isso é muito importante, gente. Perguntar para o cliente se ele tem alguma pré-existência, se faz uso de medicamento, porque ele entrando numa apólice com tudo ok, né, relatado, relato médico, né, lá na frente ele não vai ter problema algum na indenização. Exato. Tá? E hoje você fala da proteção resgatável, você vai até explicar um pouquinho o que seria resgatável, mas as próprias seguradoras fazem, né, os exames, né, médicos. E... O cliente, o cliente que decide fazer uma contratação de um seguro desse robusto, né, onde ele tem a opção, é um opcional de resgatar se ele cancelar, que esse não é o intuito, até porque o nome do produto é vitalício, né? É um seguro de vida vitalício, significa que ele vai ter por toda a vida, só que a diferença é que ele escolhe um prazo para terminar de pagar. Então, é muito interessante. Em vez do cliente ter uma apólice onde ele tem que pagar por toda a vida, ele faz uma estratégia de curto prazo. Olha, eu vou pagar por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos. Ele quita, ou seja, ele realmente compra de fato aquele capital segurado. Ele compra a pólice para ele, né? Compra a pólice para ele e não precisa se preocupar mais lá na frente com esse tipo de coisa, porque ele já contratou, já pagou e já consolidou aquela pólice. Exato. Né? Então, é de fato para toda a vida. Aí, num momento desses, aconteceu muito na pandemia, inclusive, clientes que tinham esse tipo de estratégia e não tinham nenhuma reserva, porque a pandemia pegou muita gente de surpresa, empresários e tal. O que aconteceu? Salvou muita gente, verdade. Porque o cara resgatou a pólice, pegou o valor, aplicou na empresa, em casa, pagou conta, fez reserva. Então, até nisso, a pólice de seguro auxiliou muitos clientes ali na pandemia. E aí ele foi e fez uma nova pólice. E tem uma parceira do Itaú que pagou, porque teve um problema com planos de saúde na pandemia, que não tinha cobertura para uma série, até pela demanda, né, gente? Tem até pela demanda que existia. Mas as parceiras do banco, né, do qual você trabalha hoje, o Itaú, cumpriram, né, com as apólices que foram contratadas e até estenderam, né? Teve uma extensão de cobertura para essas vítimas, né? O Itaú entendeu, por ser uma pandemia, a pandemia é um risco excluso, né? Mas, por deliberalidade, o Itaú acolheu os clientes e pagou diversas apólices, mesmo fora de contexto, porque pandemia, essas coisas saem fora mesmo, né? É um risco excluído, mas acabou pagando muita indenização. Por conta de ser uma coisa variáveis fora do controle, que eu costumo dizer. Você vê que quando a gente fala variáveis fora do controle, fica um assunto leve e o cliente entende, realmente está fora do meu controle. Mas é isso. É a linguagem que eu acho que o pessoal vai pegar aqui. Gente, pega a linguagem que a Gisele traz. É uma linguagem simples, tá? Só que consegue
navegar com o cliente de alta renda, o cliente de média renda, porque exige uma linguagem diferente, só que é uma linguagem clara. Então, pô, se a gente conseguir levar isso para o cliente, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais... É uma linguagem simples, mas completa, né? completa. E não tem que ter medo, viu? De falar para o cliente. Olha, é seguro. Você vai morrer, porque é a única certeza que a gente tem. Só que aí que está o ponto. Cleison, você vai morrer. Quando eu não sei, tomara que seja lá na frente. E quais são as estratégias que você planejou para quando isso acontecer, a sua família estar totalmente protegida e assegurada? E o silêncio faz parte, né? Porque o silêncio faz o cliente parar e pensar. E é bom esse silêncio, porque ele está raciocinando. Exato. Esse tipo de pergunta, ele constrange o cliente de certa maneira, né? Ele fala, caramba, eu não estou pensando em nada aqui, mas me conta aí, Gisele, o que você tem para mim, né? Geralmente, ele dá abertura. Quando você faz uma abordagem bem estruturada, o cliente, ele te dá abertura para você continuar falando sobre o produto, né? Eu vejo muitos clientes tomando a decisão de proteção de vida após terem filhos. Sim. Com inúmeros casos, assim. Foi o que você falou, vira Existe chavinha, uma inversão né? de valores, né? O cliente, quando ele tem filhos, ele se preocupa. Muda uma chavinha na cabeça. E existe uma inversão muito grande de valores, porque hoje você vê todo mundo com seguro de carro. É isso. Todo mundo seguro de carro. Sim. E a vida não tem valor? Tem um caso recente, muito recente, um cliente, fizemos uma assessoria, né? Uma assessoria super completa, e é o viés, né, de cada cliente. É uma proteção que ficou R$800, que era o perfil do cliente ter uma proteção de vida, que ele ia comprar a pólice pagando R$800 por mês. Beleza, fizemos assessoria completa, tal, não, vou pensar, faz parte da análise, né? É uma proteção pra vida, tranquilo. Aquilo de você vender pastel no seguro não existe mais, cara. Você tem que deixar o cliente à vontade, ele tem que sentir confiança. Foi pensar, né? A gente levou todo o estudo pra ele, ele voltou com a negativa. Não vou contratar, acho que não é o momento. Tentamos aplicar ali abordagens, né, para que ele fechasse, mas sempre com muita tranquilidade, porque o relacionamento com o cliente é o que importa, o cliente não fechou. 2 semanas depois, ele comprou um carro conosco, fez a simulação, R$7.000 de parcela o carro, R$7.000 de parcela o carro, fechou o seguro do carro, mas não fechou o seguro de vida. E eu levei o raciocínio para ele, falei, poxa, você tem noção que tem uma falta de equilíbrio aí? Talvez isso não seja importante para você agora. Só que, olha só, onde você tá jogando sua proteção. No lixo, você não tem proteção para você. Você tá protegendo um bem, você tá pagando R$7.000 em um carro, sensacional, parabéns. Só que você não vai pagar R$800 na sua vida. Você é o principal provedor da sua casa. Então, assim, o cara fechou? Não fechou. A cabeça dele estava fechada para aquilo. Mas ele vai pensar isso. Ele tá pensando, inclusive, nisso, né? Possivelmente ele tá pensando nisso. Em algum momento. Isso tem que estar bem claro na cabeça de quem trabalha, né, com seguros, que nem sempre o cliente vai estar aberto e vai estar pensante nisso. Então, nosso papel foi o que eu falei lá no começo. Quantificar. Quanto mais eu falar, mais eu vou deixar uma pulga atrás da orelha desse cliente, uma ativação. E aí, pode ser que ele não volte hoje, pode ser que ele não volte daqui a 30 dias, pode ser que ele não volte daqui a 1 ano. Mas uma hora ele vai voltar. Vai. Exato. É isso. Eu tenho casos de clientes que a gente costuma fazer pipeline, né? Eu tenho casos de clientes que eu tô falando com o cliente há 2 anos, ele fechou agora. Fechou agora. 2 anos atrás, ele fechou agora. Caraca. Você entendeu? Então, quando aquele cliente fica... quando você faz aquele trabalho do cliente de fomentar, de trazer a escuta ativa e trazer a solução, aí você tem certeza de que uma hora ele vai fechar. Exato. Pode ser que não seja agora, mas na frente com certeza ele vai fechar. Gi, nosso tempo tá chegando. Eu falei que em 1 hora ia ser... É pouco, né? É muito pouco. Primeiro, eu vou agradecer, de verdade, porque a gente sabe que demanda tempo, né? Hoje é aquele detalhe, você tem uma família, tem sua filha, você deixou ela dormir em casa com seu marido, você poderia ter, né, estar com eles tomando um café, mas eu fico muito feliz que você tenha vindo participar aqui desse bate-papo, porque isso aqui é um multiplicador. Então, a intenção que nós temos aqui é multiplicar o conhecimento. Exato. Né? Então, assim, o que nós trouxemos de você é breve, só que
a gente pode trazer você depois pra falar sobre produto por produto, que a gente vai ter 1 hora pra cada produto no mínimo, eu tenho certeza. Entendeu? Com certeza. Então, assim, eu quero agradecer, né? Acho que o Matheus vai agradecer também. Claro. Mas a gente faz uma coisa aqui que é o seguinte, a gente falou no início, isso aqui é um registro seu, é um registro pra vida. Qual é o nome da sua filha? Milena. Milena. Seguinte, Milena vai assistir isso daqui em algum momento. Uma vez ou diversas vezes na vida. Então, agora é o momento de deixar um recado pra ela, deixar um recado pra sua família, entendeu? Porque isso aqui vai ficar registrado pra sempre. É um momento seu, não é um momento da Aprovei, não é o do Matheus, não é o do Cleison, é seu. Pra Milena, pra sua família, fica à vontade, tá? Vou falar, aquela câmera ali é Aquela minha? câmera ali, é ó, minha? é Vem. sua. Milena, bebezinha, a mamãe te ama demais. Tudo que a mamãe faz hoje e pra toda a vida vai ser pra você e por você. Fábio, meu amor, eu te amo muito. Muito obrigada por estar todos esses anos comigo. Um grande beijo e a gente se vê em breve. Ah, aí sim. Parabéns, Gi. Parabéns pela profissional que você é. Muito obrigado, viu? Então, agora eu quero fazer o meu agradecimento também. Primeiro, galera, pedido especial aqui. Todos vocês participem, porque além dela ter vindo aqui compartilhado tudo isso conosco, a gravação não vai sair no dia de hoje, porque não é ao vivo, mas hoje é o Dia das Crianças, ela deixou a Milena em casa. Então, Gi, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter vindo, compartilhar sua história conosco. Uma história muito inspiradora. Fiquei com vontade de conhecer os seus pais aqui. Que legal, assim, é incrível a educação que você teve, a maneira que você enxerga a vida, toda a sua trajetória, você abriu mão de algumas coisas, preferiu cuidar da sua filha, e isso eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que vão estar nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo. Em breve estaremos juntos novamente, né, Clay? É isso. Com certeza. É isso. Gente, e aí, curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a ideia aqui é trazer, olha só, mentes brilhantes aqui para poder levar conhecimento para nós, né, que a gente tá aprendendo aqui também. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Beijão.